Tânia, para 27 de Menachem, vamos estudar a oitava carta do Igeret HaKodesh sobre o assunto de Tzedakah, Zorei Tzedakot Matzimim Reshot. A gente fala na reza que Deus semeia Tzedakah e faz crescer as salvações. Essa ideia de semear, na linguagem da Tzedakah, está escrito em outro lugar também, um passuco que fala Ziru Lachem Tzedakah, vocês devem semear para vocês, para Tzedakah, e colher de acordo com a bondade, etc. Vamos entender por que a Tzedakah é chamado de semear, de plantar. Então vamos entender isso baseado no que nossos sábios contam pra gente, que Rabi Elazar, ele primeiro dava moeda para o pobre e depois rezava. Como está escrito, Ani betzedek erzepanecha, com justiça, com tzedakah, eu vou ver a sua face. O que tem a ver da tzedakah com a reza? A ideia da reza é a revelação da divindade Hashem, que está se revelando na pessoa, no pensamento da pessoa, na kavaná, cada um de acordo com o seu nível, que Deus é em todo lugar, mas a revelação que vai ter naquela tefilá, aquele sentimento e sintonia que ele vai ter, aquilo ali é uma tzedakah que Deus faz, é uma bondade que Deus faz, meolam vedolam, para vir dos mundos superiores até os mundos inferiores, sobre aqueles que temem Ele. Ou seja, a luz infinita de Hashem infinita, que está lá nos mundos elevados, muito mais forte do que aqui embaixo. A tal ponto que lá em cima os mundos eles são nulos para Deus. Aqui embaixo a gente se sente separado, a gente não se sente nulo para Hashem. Lá em cima estão se unindo com a luz de Hashem. Os grandes salões com anjos, com almas, que está explicado no Zohar, com seus nomes, em vários lugares, na Tefilá, várias partes da Tefilá está falando de anjos, de kavanot, de intenções, que está se tratando disso tudo, que Anshei Knesset do lá, os homens do grande Sinédrio prepararam para a gente. Então, dessa luz toda ilumina para a gente, para o nosso mundo baixo, sobre aqueles que temem a Deus, que pensam no nome dele, que estão querendo servir a Deus, a avodá, o trabalho do coração, é a Tefilá. Como está escrito, vai Hashem me guia Roshki, que Hashem vai iluminar minha escuridão. Essa é minha escuridão desse mundo, que eu não vejo nada, não vejo a divindade clara. Isso vai ser iluminado por Deus com uma bondade que Deus faz sobre a gente. Essa descida para esse mundo é chamada de uma bondade de Hashem. Igual a água, que representa a bondade, que a água ela desce de um local alto para um lugar baixo, ou seja, a luz de Hashem vem para cá para o mundo baixo. Agora a gente sabe que, igual como existe bondade nas esferas divinas, existe também a Gvurá, a severidade, o Tzimtzum, a ocultação, a condensação, para que a luz de Hashem não esteja revelada, para não se revelar nos mundos inferiores. Então, o que vai decidir se vai ter mais revelação ou menos revelação? Depende do nosso trabalho, do taruta deletata, do despertar inferior. Se a pessoa se comporta com bondade, com hassidut e com shefa, com influência, ela ajuda as pessoas, ela provém para as pessoas o que elas precisam, com bondade, com vida. A mesma coisa ele está despertando lá em cima. Como nossos sábios falam, na medida que a pessoa mede, com essa mesma medida Deus usa para medir para ela. Então, se eu sou mais bondoso com as pessoas, Deus vai ser mais bondoso comigo. Só que se a gente for comparar, Deus paga com a mesma moeda. Eu dei para o pobre um pedaço de pão, um dinheirinho, uma roupa, são coisas desse mundo físico. Agora, o que Deus vai me dar é a luz dele, a luz infinita dele que vai se revelar para mim com mais força na Tefilá. Se a gente for ver a comparação, não tem proporção. É muito mais forte, é muito mais elevado. A luz de Hashem que vai iluminar a minha escuridão na Tefilá, de tshuva e conexão que eu vou ter. Isso é muito, muito mais do que a minha vida, do que o pão, o dinheiro que eu dou para o pobre. Como a gente sabe que é mais do que o lamabá também. Como a gente sabe que é bom, porque a avó fala, é bom uma hora de tshuva e mocinho tovim, mais do que o próprio lamabá. E o lamabá é o brilho da Shekhinah. É algo muito grandioso. Mas quando você faz Torá e Mitzvot, você está se conectando com o próprio Deus. E essa luz está se revelando para você quando você está rezando. Então, precisa entender. Eu dei tzedakah e eu vou receber uma coisa muito maior do que eu estou dando. Mas Deus não paga com a mesma moeda. Agora vamos entender por que é chamado de um plantio. Igual quando a pessoa ela pega uma semente, ela semeia, ela planta. Então, a espiga, por exemplo, que nasce daquela semente, a árvore com suas frutas, elas não são da qualidade intrínseca daquelas sementes. Elas são muito mais. Né? A própria semente ela se estraga na terra e a força vegetativa da terra ela cria aquela espiga, aquela árvore, aquelas frutas muito mais do que só aquela semente. Né? Só que é claro que essa força vegetativa ela só vai levar na prática somente através da semente. Então é uma coisa curiosa. Precisa daquela semente. Se eu plantar laranja, vai nascer árvore de laranja, não vai nascer outra coisa. Por outro lado, vai nascer não aquela semente sem gosto, vai nascer uma árvore inteira de laranja, com muitas laranjas, etc, etc. Então aquela semente ela se estraga e perde sua força, vamos chamar assim, naquela força vegetativa da terra e vira unida, vira uma coisa só e através disso a força vegetativa consegue influenciar e crescer uma espiga ou uma árvore que é igual àquela semente, igual àquilo que foi plantado, só que muito, muito mais. Né? E também a qualidade daquilo, não só a quantidade, é muito maior do que a qualidade de uma semente que foi plantada.
né? E assim, não só na espiga, a mesma coisa na árvore, ou até em outras coisas, como abobrinhas, verduras, etc. É muito mais. Tudo é porque a principal fonte de vitalidade não é só daquela semente, sim é da força vegetativa da terra que engloba a vitalidade de todos os frutos. Só que as sementes elas fazem um papel de despertar de baixo, eles fazem um papel de plantar naquela terra para despertar aquela força que é o chamado Alaat Man, elevação das águas femininas, que é a elevação do receptor para uma espia, para quem for influenciar, dá a força. Quer dizer, se eu coloco um cli, um receptáculo para receber, eu estou dando a capacidade de uma espia, de quem for influenciar, dele poder passar, como está explicado nas escrituras do Arizal. Então as sementes elas são só um iniciozinho, é só para despertar a força vegetativa da terra, mas ela vai fazer muito mais em qualidade e em quantidade. A mesma coisa em relação à tzedakah que o povo de Israel faz, aquela tzedakah que a gente faz é elevar o receptáculo para a fonte das nossas almas lá em cima, que é chamado Knesset Israel, como se fosse uma terra que é a nossa origem. A Imatatá, a mãe inferior, que é a Malchut, na linguagem do Zohar, é chamado de Shekhinah também na linguagem da Gemara, que é a presença divina, que essa Shekhinah ela é de todas as características de Deus, de bondade, severidade, etc. E o início delas qual é? É a bondade. E através desse despertar, você plantou o que na terra? Você plantou tzedakah, você plantou bondade. Você vai despertar também, vai nascer uma árvore de bondade, vai ter revelação da luz de Hashem aqui embaixo, nas almas aqui embaixo, de uma maneira muito mais forte, mais potente em quantidade e em qualidade, na hora da reza, pelo menos. É verdade que a grandeza de Hashem não tem como ser investigada, você nunca vai conseguir entender o próprio Deus, tudo perante ele como nada, mas onde você encontra a grandeza dele, lá você encontra também a humildade dele, como a água que a gente falou que ela desce, Deus, da sua grandeza, ele vai lá e ilumina pra gente aqui embaixo. Isso que está escrito, Zarach Bachoshech, Deus brilhou na escuridão, Or Luz Leisharim, para os corretos, Hanun Verachum Betzadik, através que a pessoa ela se comporta, Hanun Verachum, ela é misericordiosa, ela é piedosa, então Deus também faz essa tzedakah, porque ela causa que a luz de Hashem vai iluminar na alma que está no corpo, que está na escuridão, como a gente já explicou, que o corpo é comparado como um couro de cobre, um materialismo. Por isso que na reza a gente fala Zorei tzedakot ma'atzim yacheshot, quando semeia a tzedakah, faz crescer a Yeshua, a salvação. O que é a salvação? É exatamente transformar uma desgraça numa coisa boa, transformar a escuridão em luz. Aqui nesse mundo físico, que é escuro, trazer a luz de Hashem. E essas salvações que nascem de semear tzedakah, que você semeia nessa terra superior, a terra desejada, a Shekhinah, o Knesset Israel, a fonte de nossas almas, elas são chamadas de Shekhinah por quê? Porque ela se investe, ela shochen, ela desce, se investe nos inferiores, ela quer descer para a gente, como está escrito, Malchutcha, tua realeza, Hashem, Malchut Kolamim, a realeza de todos os mundos, ela desce para todos os mundos, e principalmente quando dá tzedakah para a terra de Israel, que é a terra aqui embaixo, que está direcionada, está ligada com a terra de cima. Então, esse semeio ele pega mais rápido, vamos chamar assim, sem interrupções, sem impedimentos, porque não tem nada que interrompe entre Artzot HaChaim, entre as terras da vida, a terra superior lá em cima e a terra de Israel aqui embaixo, tem uma conexão, que Zeshar HaShamayim, como a gente sabe que o portão do céu está em Israel, as rezas elas vão até Israel e de lá sobem para Hashem. Então, fora da terra de Israel não é assim, demora mais. Então, a tzedakah, ela causa uma luz, ela causa uma salvação, e principalmente a tzedakah para a terra de Israel, como já explicou, que na época do Admor-Zaken, a situação era bem crítica na terra de Israel, e ele sempre fazia campanhas para mandar tzedakah para o pessoal da terra de Israel. Ay